Fala galera do Colégio Força Máxima, eu sou o professor Ed, desta vez trabalhando com a turma de primeira série militar, e hoje a gente vai trabalhar o módulo de número 7, tudo bem? É o 7º módulo aí dos conteúdos que estamos estudando com relação à história do Brasil. Lembrando que no primeiro ano, primeira série militar, a gente trabalha história do Brasil somente em virtude dos concursos que vocês podem fazer, que em sua maior parte vão trabalhar somente os conteúdos de história do Brasil, tudo bem? E dessa vez a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o assunto de expansão territorial. Então, antes da gente entrar nos pormenores de tudo aquilo que a gente precisa discutir na aula de hoje, eu quero te familiarizar até aqui com a história colonial brasileira, tudo bem? Bom, temporalmente falando, nós estamos ali na segunda metade do século XVII, a partir de 1650, ok? E vamos adentrar também o século XVIII. É um momento em que a expansão territorial está acontecendo. Repare que o tema da sua aula é expansão territorial 1, porque no módulo seguinte a gente vai trabalhar com a expansão territorial 2. A gente divide para poder facilitar o seu aprendizado com relação a esse assunto, porque é um assunto importante. Afinal, quando a gente fala de expansão territorial, eu estou falando da configuração territorial que o Brasil vai adquirir, o que implica muito em relação até mesmo à própria história militar. Por quê? Porque quando eu falo de expansão territorial, pessoal, eu estou falando da delimitação de fronteiras. Eu estou falando exatamente da construção das fronteiras que são guardadas aí pelas Forças Armadas, que vão passar a fazer parte do Brasil, o que acontece ainda durante o período colonial, tudo bem? Então, o ponto de partida, como eu falei que iria familiarizar todos vocês com o assunto, além dessa questão temporal, saber que a gente está depois da segunda metade do século XVII, é importante que você saiba o contexto, ou seja, o pano de fundo, a política da época, para que fossem rompidos os limites estabelecidos por Tordesilhas e o Brasil começasse a caminhar no sentido de construir a atual configuração territorial. Bom, você bem sabe que existe lá aqueles limites colocados pelo Tratado de Tordesilhas, sendo que você também sabe que o atual território brasileiro não conserva aqueles limites estabelecidos por Tordesilhas. Você sabe que o Brasil teve uma ocupação do interior bem maior. Novos territórios foram anexados, passando a fazer parte do Brasil. E o objetivo dessa aula é esse, é você entender como que esses novos territórios do interior começaram a ser ocupados. Lembrando que logo do início aí das nossas aulas do período colonial, o tempo todo você escuta falar que o tipo de ocupação desenvolvida pelos portugueses era uma ocupação de base, o quê? Litorânea. Ou seja, os portugueses ocuparam o litoral. De maneira que, para você ocupar o interior, era preciso você mudar o tipo de ocupação. E hoje a gente vai começar a analisar os fatores que contribuíram para que os portugueses, o colonizador e todos que habitavam o litoral brasileiro nesse momento, saíssem do litoral e começassem a ocupar as regiões que estavam no interior. Tudo bem? Então, ó, a União Ibérica, esse período aqui que começou em 1580, que você já viu, foi um período muito importante para essa questão da expansão territorial. Por quê? Porque na teoria, a União Ibérica, ela cancela o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque como houve a união das coroas ibéricas, o território inteiro, que estaria no Atlântico Sul, pertencia a um único rei, que neste caso seria Filipe II, o rei da Espanha. Então, durante a União Ibérica, quer dizer, durante esses 60 anos aqui, não havia razão para você manter o limite colocado por Tordesilhas, dado o fato de que os dois territórios pertenciam a um único monarca, no caso o rei da Espanha, Filipe II, tudo bem? Então, a União Ibérica é o pano de fundo para a expansão territorial. Ela vai servir de base para que novos territórios
possam ser ocupados, rompendo com os limites estabelecidos anteriormente por Tordesilhas, tudo bem? Agora a gente vai analisar algumas questões que, de maneira pontual, ali foram contribuindo para essa ocupação do interior. O primeiro ponto que eu vou destacar é a atuação da Companhia de Jesus, que também contribuiu e muito para a ocupação do interior do Brasil. Por quê? Você bem sabe que o projeto desenvolvido pela Companhia de Jesus era um projeto voltado para o catequese dos índios, não é isso? Para a atividade de catequese. Então, a Igreja Católica tem um projeto com relação aos indígenas no Brasil. Esse projeto ele vai ser liderado pela Companhia de Jesus, onde o objetivo é cristianizar os índios, beleza? E por que que isso acabou contribuindo para a ocupação do interior? Porque a presença portuguesa era uma presença litorânea. E o índio, como ele não queria ficar à mercê do trabalho escravo, que muitas vezes o próprio português o obrigava a praticar, o que que o índio fazia? O índio, como conhecedor do território, ele migrou para regiões que estavam no interior, tudo bem? E quem acompanha o índio nesse processo de migração para o interior? A Companhia de Jesus. Então, quando você pega, por exemplo, as aldeias jesuíticas, é importante que você saiba que quase sempre essas aldeias, elas estão um pouco afastadas do litoral, porque o litoral era o território de mais acesso desenvolvido até então pelos portugueses, beleza? Então há uma preocupação em manter as aldeias jesuíticas no interior. E gradativamente esses espaços foram sendo ocupados, tá? Pela ação direta da Companhia de Jesus. Uma outra coisa que contribuiu bastante para a ocupação do interior foi a atividade bandeirante, ou simplesmente o bandeirismo, como é conhecido. Detalhe, a gente vai falar mais sobre as bandeiras daqui a pouquinho, quando a gente estiver analisando a economia mineradora, que vai ser desenvolvida aí a partir do final do século XVII e início do século XVIII. E, na verdade, a economia mineradora, ou seja, a exploração de metais preciosos aqui no Brasil, fora um resultado direto da chamada atividade bandeirante, que a gente vai aprender agora, tá? O que seria a bandeira? Vou começar pela prospecção, só porque a gente já falou de Minas Gerais, tudo bem? Então, quando a gente fala do bandeirismo de prospecção, eu estou falando do bandeirismo que buscava encontrar e explorar metais preciosos. Esse é um detalhe interessante. A coroa portuguesa, ela nunca ao longo da história colonial, ela desistiu de encontrar metais preciosos aqui no Brasil. Eles demoraram um pouco, demoraram bastante, mas nunca desistiram. Lembrando que o que incentivava os portugueses a continuarem a busca pelo metal precioso aqui na América seria o fato dos espanhóis terem obtido sucesso encontrando ali várias minas de onde eles extraíam ouro e prata. Se você pegar a região do Potosí, ali onde fica uma parte da América Espanhola, toneladas e mais toneladas de ouro e prata foram extraídas dessa região. E Portugal pensava da seguinte forma nesse momento: se a Espanha conseguiu encontrar, nós também vamos conseguir, beleza? Então havia um interesse em buscar metais preciosos. E essa bandeira eu chamo de bandeira de prospecção, beleza? Além dessa questão da bandeira, dessa busca por metais preciosos, eu tenho a bandeira de preação. O que é a bandeira de preação? É a bandeira onde os bandeirantes, eles adentravam o território em busca de índios, para que esses índios pudessem servir de mão de obra. Aí você deve estar pensando assim, ué, professor, mas os índios eles eram protegidos pela Companhia de Jesus. Ok, isso é verdadeiro. Entretanto, porém, o que você tem que perceber é que isso não estava amadurecido na cabeça dos colonizadores. Os colonizadores, eles viam o índio como uma mão de obra capaz, certo? Então, era o projeto da coroa portuguesa era mas o interesse da elite colonial, que nesse momento já se consolidava, era outro. Então você vai ter pessoas que vão ser pagas
inclusive para entrar mata adentro do território brasileiro e buscar esses índios, para que esses índios pudessem servir como mão de obra, tudo bem? Inclusive aqui, ó, os bandeirantes, que foram muitas vezes vistos aí como os desbravadores do território nacional, muitos deles oriundos da capitania de São Vicente, tiveram aí as suas conquistas mediante atos extremamente violentos, certo? Onde aldeias indígenas eram invadidas, onde muitos índios eram sacrificados, onde até mesmo a própria Companhia de Jesus acabava sofrendo com as ações desses bandeirantes, tudo bem? Então, a bandeira ou as bandeiras, seja de prospecção ou de preação, ambas contribuíram para a ocupação do interior do Brasil. Beleza, pessoal? Então, ó, até aqui a gente já viu duas ações movidas na colônia que contribuíram para a ocupação do interior do território. Beleza, gente? Ó, vou me mexer, hein? Vou para cá, ó, para você ver essa parte aqui do quadro. Ó, além dessa questão que a gente analisou aqui, eu tenho outros motivos que também vão contribuir para a ocupação ali de regiões que estavam mais no interior. Começando não, né? Continuando pelo sertanismo de contrato. Perceba que o sertanismo de contrato, ele já tem uma ação mais específica, uma vez que o sertanismo de contrato é quando você tem alguns bandeirantes, eles são contratados para quê? Para destruir quilombos. Então, o sertanismo de contrato, como o próprio nome já diz, exige o quê? Um contrato. Alguém é contratado, alguém recebe para praticar um determinado feito, como, por exemplo, destruir quilombos. Acontecia também do sertanista de contrato ser contratado para conseguir mão de obra indígena, beleza? A diferença é que tem que haver um contrato para ser considerado um chamado sertanista de contrato, tudo bem? Você tem aí o Domingos Jorge Velho, por exemplo, que foi o responsável pela destruição do quilombo de Palmares. Lembrando que os quilombos eles são formados no século XVII. O número, as fugas de escravos aumentam expressivamente durante esse período, século XVII e início do século XVIII. Porque é um momento, pessoal, que o Brasil está passando por uma instabilidade muito grande. Ué, professor, instabilidade? Não estava tudo dando certo não? Galera, lembra do seguinte, olha para esse período aqui, ó, que eu já apontei para você. União Ibérica. O que é a União Ibérica? É quando você tem um processo de união das coroas ibéricas, certo? Então, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, ele não tinha herdeiros. Quem se apropriou do trono português foi quem? Filipe II, rei da Espanha. Já falei sobre isso para vocês, beleza? Então, o Brasil, vamos estabelecer aqui uma sequência de raciocínio. Responda aí, responda em silêncio. Responde você, comigo, vamos lá. O Brasil antes, ou seja, aqui ó, antes de 1580, o Brasil era colônia de quem? Portugal, beleza? Antes de tudo isso acontecer, o Brasil pertencia a Portugal. Entretanto, quando o rei Dom Sebastião faleceu, o Brasil passou a ser colônia da Espanha. Nesse intervalo em que os espanhóis detinham o controle político da América Portuguesa, os holandeses invadiram o Brasil em 1630 e antes em 1625. Os franceses invadiram o Brasil em 1612 para tentar fundar lá a chamada França Equinocial. Ou seja, pessoal, o Brasil pertencia a Portugal, passou a pertencer à Espanha. Nesse intervalo, Holanda e França invadem o Brasil. Tá muito complicado, tá uma mistura muito grande. Em meio a isso tudo, você não pode achar que o colono ele é passivo, e muito menos o escravo. Eles conseguem perceber, sim, a confusão toda que está acontecendo. E o cara, ele se aproveita dessa confusão para quê? Para fugir. Então você vai perceber que o número de quilombos e o número de fuga de escravos aumenta substancialmente durante o período aí da União Ibérica, justamente o momento em que o Brasil está passando por muitas transformações dentro da ordem política, beleza? Então, ó,
Já entendemos o sertanismo de contrato, agora a gente vai para as entradas, tá? Cuidado que, como eu sempre estou falando aqui, as questões dos concursos militares, elas gostam de explorar muito essa questão técnica. E eu já vi questões cobrarem a diferença, por exemplo, das entradas para as monções. Porque quando você lê, quando você estuda, parece que é a mesma coisa, mas não é. Presta atenção. As entradas, elas têm por objetivo aqui, ó, buscar riquezas e combater as invasões estrangeiras de uma maneira em geral, beleza? Sendo que este processo, ele conta com financiamento direto de quem? Aqui, pessoal, da coroa. Eu tenho dinheiro da coroa portuguesa financiando aí o que eu chamo de entradas. Quando você vai para as monções, o projeto é diferente, porque aqui você não vai conseguir observar uma incursão direta por parte da coroa portuguesa. Significa o seguinte, significa que não há um patrocínio, não há dinheiro da coroa envolvido nessa atividade, tudo bem? Então, ó, as monções buscar riquezas e, geralmente, essas riquezas, elas estavam voltadas para o abastecimento interno. Você vai ter, por exemplo, ali a exploração das drogas do sertão, que eram os produtos típicos ali, baunilha, guaraná, cacau, esses produtos que eram explorados ali no Vale Amazônico, ou seja, a região que está mais para o interior. Lembrando que a exploração das drogas do sertão acaba também sendo um motivo aí que contribui para a ocupação do interior. E geralmente as monções eram atreladas a essas atividades, que eram ali voltadas para o comércio interno. Muitas monções acompanhavam o rio Tietê. Claro, por conta do rio, fornecer ali uma série de possibilidades, de recursos relacionados à sobrevivência, mas porque as margens do rio Tietê era onde você estabelecia o contato com o litoral, onde rolavam ali algumas trocas comerciais, beleza? E, por último, pessoal, não menos importante, a gente tem a atividade pecuária. Aí você pensa assim, poxa, mas como a atividade pecuária contribui para a ocupação do interior? Na verdade, a atividade pecuária, ela contribui para a ocupação do interior desde lá do século XVI. Por quê? Porque o gado, a atividade pecuária de maneira em geral, ela era uma atividade que se desenvolvia solta. Você não pode ter o gado preso. E o problema do gado solto no litoral é que o gado, ele não sabe que aquilo dali é cana-de-açúcar. Entende? Ele vê mato, ele come. Então, o que a galera fazia, o que os vaqueiros faziam? Eles acabavam tirando, né, esses animais do litoral para que eles não devastassem por inteiro as plantações, os canaviais. Então, a atividade pecuária, ela já começa com uma atividade do interior, uma vez que era preciso afastar o gado do litoral para que ele não acabasse simplesmente com as plantações. Então, o objetivo da aula, pessoal, é você entender como que os limites do Tratado de Tordesilhas foram rompidos, estabelecendo, assim, uma nova configuração territorial do Brasil. Beleza? A gente vai continuar na aula de expansão territorial 2. Beleza, gente?